Que alegria estarmos juntos mais neste Vida e Saúde. Você está bem por aí? Você tem aproveitado os conteúdos ao longo dessa semana aqui na celebração dos 85 anos da revista Vida e Saúde? Uma festa boa, uma festa instrutiva e uma festa para te estimular a ser mais saudável. Vem com a gente que a semana não acabou não, a gente continua aqui. Vamos trazer hoje um tema muito importante, um tema que foi capa da revista desse mês, da revista Vida e Saúde. E nós vamos receber aqui a mestra em Biociências e Saúde, Lisiane Conrad, para falar sobre essa matéria de capa. Sabe o que é? O açúcar e como ele age no nosso corpo, especialmente no nosso cérebro. Vem para cá que você quer saber desse assunto, eu tenho certeza disso. Hoje também tem Claramente por aqui com o Dr. César respondendo algumas dúvidas enviadas por vocês aqui, nosso público do Vida e Saúde. Hoje também tem Boletim de Saúde com Sara Rabite e a receita está por conta de um delicioso doce de ameixa com coco, claro, sem açúcar. Você quer? Vem pra cá que o Vida e Saúde está só começando. Eu vou trazer aqui a nossa reflexão do dia do Devocional da Mulher. Aliás, esse dia é muito especial, né, para você, mulher, que nos assiste. Um feliz dia para você, que Deus seja o seu tudo, viu? E na meditação no Devocional da Mulher, Você é Preciosa, da Casa Publicadora Brasileira, eu escolhi aqui um tema do final de semana, tá? Para trazer para vocês. 3 João 2 traz o seguinte: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Esse texto aqui fala dessa súplica, né, a Deus, ou dessa intercessão a Deus por saúde, não só física, mas também interna. E eu quero pedir isso para você também a Deus, porque Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele conhece. E eu tenho certeza que se você ligou a televisão ou está acompanhando aqui a programação da Novo Tempo, isso não é algo do acaso. Você precisa ouvir o que a doutora Lisiane vai trazer aqui para você hoje. Então, só peço que você abra o seu coração e deixe Deus trabalhar aí com você. Você topa? É o Vida e Saúde começando. A gente vai ali e volta em 30 segundos. Vida e Saúde no ar, vem pra cá que a gente vai falar sobre algo muito importante para a sua saúde. Venha, nós estamos comemorando, celebrando juntos os 85 anos da revista Vida e Saúde. A gente tem brincado aqui que é a nossa revista irmã mais velha, ela que tem essa origem já há 85 anos e vem trazendo saúde para a vida do brasileiro de muitas maneiras, abordando diversos temas, como você pode ter lembrança aí, ou pode aí consultar exemplares caso seja um assinante. E olha, hoje nós conversamos com a especialista que que escreveu a matéria de capa deste mês da revista Vida e Saúde. Olha só, deu branco, a perigosa conexão entre o açúcar no sangue e as doenças neurodegenerativas. Lisiane Conrad, ela é mestre em Biociência e Saúde. Quero trazer ela aqui, ela não pôde estar presencialmente, mas vai estar na sua tela a partir de agora. Como é que você está, professora? Tudo bem? Bom dia, olá, tudo bem? Boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo, né? É um prazer estar aqui novamente conversando com você, Teru, e sobre esse tema tão importante que é o consumo de açúcar, né? O nosso queridinho aí, de muitos, né? Professora... a gente vai falar um pouquinho... falar um pouquinho sobre os desafios desse consumo, né? Exatamente, quando a gente fala queridinha, porque a gente tem tantas memórias afetivas, né? Festa de aniversário, surpresas, né? Hoje Dia da Mulher, né? Sexta-feira é Dia da Mulher. Se você estiver assistindo na sexta, esse programa veio ao vivo na sexta, dia 8. E
Alguém falou assim, nossa, tá difícil dar presente para vocês estão tudo sem açúcar aí no Vida e Saúde, né? Realmente, açúcar está muito ligado às nossas relações, à afetividade. E você vem e põe o dedo na ferida com esta capa aqui, com essa matéria, que tá super completa. Quero mostrar aqui para você que acompanha o Vida e Saúde, o programa, porque a professora Lisiane, ela escreveu aqui, olha, tá muito legal. Ela vai falar um pouquinho sobre a mudança de hábito, vai falar um pouquinho sobre como o açúcar afeta silenciosamente várias funções do nosso organismo. Se eu fosse você, procuraria esse exemplar, assinaria a revista Vida e Saúde, você pode fazer isso buscando mais informações no site revistavidaesaude.com.br. É isso. Professora, é importante entendermos a relação do açúcar com o nosso cérebro, não é mesmo? Porque a gente tem um bem-estar, a gente tem uma sensação de euforia quando a gente come um docinho. Então, eu começo dizendo que a gente sempre pensa no açúcar como um vilão, né? O vilão de todas as dietas, etc. Mas a primeira parte que a gente precisa entender é que o nosso corpo, ele pede por açúcar, porque a glicose, ela é a nossa fonte de energia, né? A questão é a quantidade que a gente come, a maneira como a gente vai comer. Mas o nosso cérebro, por exemplo, ele consome de 20% a 50% de todo o açúcar que a gente ingere. E esse é um dos motivos pelos quais a gente acaba sentindo um pouco de vontade de ingerir o açúcar, né? Mas o principal que a gente tem percebido nessa era moderna, nesse frenesi, é que o açúcar ele não é só a fonte de energia, mas ele também tem sido relacionado como fonte de prazer, de bem-estar, pela questão de onde ele vai estar atuando, né? E principalmente dos dois neurotransmissores que ele atua liberando, que é a dopamina e a serotonina. Então, a gente percebe que ele é uma fonte quase que imediata de recompensa, principalmente para aquelas pessoas que têm uma vida agitada, corrida, estão estressada, mulher principalmente, né? Ai, que estresse, que dia cansativo. Vou lá comer um chocolatinho, parece que dá uma amenizada, respira, né? E a gente vai ver como é que isso pode desenrolar. É imediato, né? Agora a questão, então, é quantidade e qual é a melhor fonte de açúcar, é o que a gente vai discutir nessa matéria. Professora, agora é o seguinte, existe você falou que o cérebro pede, o músculo também pede glicose para funcionar, e eu acho que o nosso corpo todo precisa, né? Como um combustível, mas o tipo de açúcar precisa ser um tipo adequado, ou você está falando do açúcar branco, esse a gente também precisa? Então, a gente fala açúcar, o carboidrato, que na verdade o que a gente precisa na forma de glicose. O que o nosso corpo precisa é de glicose, né? O açúcar branco é o que a gente nutre através de doces, bolos, né? Enfim, o açúcar que a gente mais sente prazer em consumir. Esse é o açúcar que é considerado vilão por ele ser um açúcar refinado, ele tem poucos nutrientes e é um açúcar onde o corpo tem um pouquinho mais de dificuldade de quebra, etc, né? O ideal seria o açúcar mascavo, que é mais natural, e outras fontes naturais, né? Das frutas, que é, no caso, a frutose, entre outros, né? Então, fontes mais naturais de açúcar fornecem glicose num modelo mais fácil do corpo quebrar e consumir sem que haja necessidade de ter grandes reservas para isso, né? Então, eu como e eu consumo. Diferente do açúcar branco, a gente ingere o açúcar branco, mas acaba sendo uma quantidade muito superior e ele acaba tendo que fazer reservas de açúcar. E são essas reservas que a gente não quer. Esse é o problema, gente. Agora, vamos falar de quantidade. Existe um nível recomendado e um nível que realmente estamos extrapolando hoje, com certeza. Fala um pouquinho disso pra gente, doutora, desse consumo proporcional, ideal, versus o consumo atual do brasileiro. Então, estima-se, né, que as pessoas têm consumido cerca de 30 quilos por ano de açúcar, sendo que o ideal seria uns 18 quilos, mais ou menos. E
esse ideal ainda é tipo o mínimo, assim, aceitável, né? Então, na verdade, falando de uma maneira que fosse saudável, o consumo anual de açúcar deveria ser algo em torno aí de uns 10, né, mais ou menos. E acredito que algo em torno de umas 3 colheres de açúcar, no máximo, assim, rasgando colher de chá de açúcar, assim, mas assim, Por de um dia. açúcar de boa qualidade, né? De um Agora, açúcar de boa qualidade, assim, no máximo por dia. agora pensa comigo, você de casa. Você pode pensar, eu não como açúcar. E foi quando a gente começou a fazer o desafio aqui dos 30 dias sem açúcar, vários de nós chegamos com esse discurso. Eu não consumo açúcar, eu, Arlete principalmente, né? Quer dizer, a gente não usa açúcar para adoçar um chá, muitas vezes a gente não usa para adoçar um suco, mas o açúcar está presente em alimentos que a gente nem imagina. E aí, quando a gente topou o desafio, a gente começou a perceber que o nosso consumo estava, sim, exagerado, mesmo um consumo consciente. Olha aqui, professora, comparando aqui esses 30 quilos médios que o brasileiro consome com o que deveria ser aceitável. Os 18 não seria ideal, seria aceitáveis, né? Isso, o que seria ideal talvez seriam 10 quilos. 8 a 10. De 8 a 10 quilos por ano, né? Então, a gente está muito distante na prática, né? Isso, principalmente ideal. por isso que você falou. Pelos vilões, às vezes, a gente não pensa assim, mas eu não tô comendo doce, eu não comi um chocolate, eu não comi... Mas o arroz, a batatinha inglesa, por exemplo, são fontes de carboidrato também. Lasanha, pizza, enfim, a gente tem o pãozinho, né, que a gente gosta de comer ali no café da manhã. Então, tudo isso são fontes de carboidrato e a gente precisa ter um consumo mais consciente, né? Para eu já pesar, já com carboidrato, então agora eu vou mesclar com outro tipo de nutriente. Eu vou comer uma proteína, vou pôr uma salada para ter também vitaminas, sais minerais. Então, mesclar os grupos nutricionais, né, para que a minha dieta fique mais equilibrada e com outros tipos nutricionais. Agora, professora, como é que a gente percebe que o nosso nível de açúcar pode estar alto? Porque quando o diabetes chega, por exemplo, que é uma doença que escancara essa realidade para muitos brasileiros, para dar sintomas é porque está muito desregulado já. A gente consegue perceber ao longo da nossa vida se o nosso consumo está exagerado mesmo, pelos sinais que o nosso corpo vai dar? Com certeza. Um dos principais sinais que a gente consegue identificar é que quando a gente almoça, ou quando a gente toma um café da manhã, logo após essa refeição, aí dá aquela vontade de comer um docinho, parece que está faltando alguma coisa, sabe? Então esse é o primeiro indicativo. Então sempre após alguma refeição ou entre refeições, a pessoa vai sentir esse desejo muito forte de comer algo doce, né? E caso ela não coma, ela vai perceber também que ela vai ficar irritada, mal-humorada. Então, acaba afetando não é só uma questão de desejo e vontade, mas também afeta o comportamento. Então, vai ficar mais irritada, com mau humor, pode afetar sono, dá dor de cabeça, né? É porque o açúcar, ele realmente age no cérebro, como qualquer outra droga, como nicotina, como cafeína, entre outros. É exatamente o mesmo mecanismo de ação. Então, apesar do nosso cérebro pedir a glicose, né, ele também vai reagir mal caso a nossa alimentação esteja carregada demais com essa substância. O que acontece aqui, Exatamente. Doutora? Então, o que acontece é que, com o passar do tempo, o açúcar ele é um alimento inflamatório. Então, o nosso cérebro também vai passar por um processo inflamatório. Para a gente começar essa conversa, então, a primeira parte que a gente tem que entender é que um excesso de açúcar não é positivo. E um ambiente onde eu tenho um excesso de açúcar, ele vai afetar um hormônio que regula o açúcar, que é a insulina. Então, a insulina ela é muito importante, ela controla uma série de eventos e a insulina atua também no cérebro. Então, se eu bloqueio a insulina, impedindo que ela atue normalmente dentro do cérebro, o cérebro vai começar a ter uma sobrecarga de funções e algumas funções vão ser extremamente prejudicadas. Então, entra aí prejuízo para a cognição, entra prejuízo para a renovação de alguns processos,
regeneração de memória, entre outros eventos que a atuação da insulina possa ter. O que eu penso que seja o principal é realmente a parte cognitiva, né? É o cérebro, é a maneira como a gente entende a nossa inteligência, como a gente interpreta o nosso meio, a nossa memória, e a longo prazo isso só vai piorando, né? Dessa maneira que vai acontecendo gradativamente, com o acúmulo de açúcar e com a resistência à insulina no cérebro. Ô professora, você está descrevendo aqui, eu estou até mostrando a sua matéria novamente aqui na revista Vida e Saúde, porque você está descrevendo exatamente o que a gente sentiu ao longo desses 30 dias. Está completando 30 dias, já completou essa semana, mas a gente vai segurar até mais alguns dias aqui para mostrar os resultados aqui no Vida e Saúde. Porque muita gente que está fazendo com a gente o desafio sentiu esses benefícios, mas não sabia nem explicar direito. A memória melhorou, a disposição melhorou. Por quê? Porque a gente meio que acostuma com os limites que o açúcar traz para o nosso cérebro e vai vivendo uma vida, mais ou menos. E a gente não está nem falando aqui de sintomas mais, talvez, inespecíficos, como uma dor de cabeça, por exemplo, como uma falta de energia constante, por exemplo, né, professora? Uma irritação, um espírito crítico. Você mencionou isso agora de maneira muito científica, como ele está despertando esses problemas e rebaixando virtudes que a gente poderia estar cultivando. Sim. Então, para a gente entender que quando eu afeto o cérebro, eu estou afetando a saúde do meu corpo na íntegra, né? Porque o cérebro, ele é o controle de tudo, né? Ele é o carro-chefe do nosso corpo, é o local onde todos os hormônios, os neurotransmissores são produzidos, e são esses neurônios e os neurotransmissores e hormônios que controlam, por exemplo, o centro da fome, a produção de hormônios de felicidade, de sono, de apetite que eu comentei, hormônio do crescimento, o hormônio que vai fazer você sentir bem-estar e ter energia para poder fazer as suas atividades diárias, né? E isso acontece por quê? Porque quando o açúcar ele atravessa uma barreira ali do cérebro, então ele começa, trazendo essa parte científica que ela é importante também. As principais estruturas que dão suporte para o cérebro não são os próprios neurônios ali, os neurônios são as células principais, mas no cérebro a gente tem outras células de suporte, que são as células da glia. E essas células da glia, então, começam a liberar substâncias inflamatórias e pró-inflamatórias no cérebro. Então, a gente pensa assim, eu tô com uma inflamação no dedo, o dedo dói, a gente consegue ver que ele está prejudicado, mas a gente não vê o cérebro. Então, imagine um cérebro cheio de processo inflamatório. Então, ele não vai agir de forma correta e eu vou começar a fazer com que os meus neurônios parem de atuar em cima de uma proteína chamada beta-amiloide, que é justamente um resíduo que o corpo precisa retirar a longo prazo, para que essa proteína não se acumule e não desenvolva doenças degenerativas, por exemplo. Uau. Então, aí vem um grande detalhe. O excesso de açúcar impede o nosso cérebro de remover resíduos tóxicos. E uma vez que eu não consigo remover, eu vou tendo um acúmulo dessas proteínas que, a longo prazo, vão promover doenças degenerativas como o Alzheimer, né, que é um tipo de demência. E os quadros de Alzheimer têm aumentado de forma assustadora nos últimos anos. Isso explica, e o consumo não só exagerado, mas o consumo frequente. A gente precisa ser honesto, gente. Eu vou pedir uma licença agora para a professora Lisiane, porque eu tenho um recado muito importante para você, que a gente tem trazido aqui. Vamos conversar sobre esse recado ao longo desse mês, que é a campanha do Anjos da Esperança, a missão especial desse mês. E eu vou convidar você para dar uma olhadinha. Roda o VT, porque a gente precisa saber. Deus tem um exército de missionários. Gente de todos os cantos desse Brasil são os Anjos da Esperança. Soldados que levam a mensagem de Jesus aonde for, que lutam todos os dias para que a esperança nasça nos corações de todos. Você e a Novo Tempo estão juntos nessa luta, levando o nome do General da Paz, Jesus, para todo o Brasil. Você que já é um Anjo da Esperança,
Venha caminhar conosco em um ano de muita fé, batalhas e vitórias em nome de Cristo. Neste ano, teremos 4 missões incríveis. 4 missões focadas em evangelizar o país e levar a mensagem de esperança. E a cada missão que você completar, você ganha um botão do Anjos da Esperança para colecionar. Faça parte do Exército da Esperança. Sou anjo, sou novo tempo. Você pode ser parte desse exército incrível, olha, fazendo parte dessas 4 missões em 2024 e a gente só quer evangelizar o Brasil com essa proposta aqui, tá bom? Cada missão cumprida, você sabe, os nossos Anjos da Esperança vão receber esse lindo botão que você viu aí na sua tela, botão colecionável, que vai ser enviado gratuitamente para sua casa. Então, não espera mais, vem fazer parte desse exército. Se você ama o Vida e Saúde, se você acha esse conteúdo interessante, a gente só está aqui por causa desse exército de Anjos da Esperança. Sou anjo, sou novo tempo, você pode ligar para cá hoje, você pode ligar para cá no domingo também. O número é 12 21 27 30 30. A gente faz um rápido intervalo agora, na volta você continua sabendo sobre como o açúcar tem danificado a sua vida e, mais importante, como é que é possível reduzir esse ingrediente da nossa vida. Hoje também tem Claramente com o Dr. César, daqui a pouquinho, e Boletim de Saúde com Sara Rabite. E a nossa receita está por conta de um docinho maravilhoso de ameixa com coco e sem açúcar, óbvio. A gente volta já.